Enquanto o mundo corre atrás dos mesmos destinos, a natureza continua criando cenários de fantasia, escondidos em silêncio, vales esquecidos, lagos impossíveis, vilarejos que parecem ter parado no tempo. Lugares onde a beleza surreal não é feita para agradar turistas, mas para testar quem chega. Aqui, a natureza soberana não pede permissão. Ela impõe respeito. E talvez seja exatamente por isso que esses lugares provoquem tanto medo e tanta vontade de ir. Hoje, no Além do Mapa, você vai conhecer destinos secretos que parecem ter saído de um sonho. Paisagens de outro mundo que desafiam a lógica, o tempo e tudo o que você acha que sabe sobre viagens. Então já faz o seguinte, deixa o like agora, se inscreve no canal Além do Mapa, ativa o sino das notificações, porque essa viagem não é comum. Vale de Lauterbrunnen, Suíça. Há vales que não parecem ter sido esculpidos pela erosão, mas pelo silêncio. Lauterbrunnen surge assim, quase sem aviso, como um daqueles cenários de fantasia que a mente humana jamais ousaria desenhar sozinha. Cercado por paredões verticais, o vale abriga uma beleza surreal, onde a natureza soberana se impõe sem pedir licença. A cada passo, o viajante percebe que não está apenas visitando um lugar, mas entrando num templo sagrado da natureza. É impossível não sentir que o tempo aqui desacelera, criando uma sensação de eternidade difícil de explicar. As mais de 70 cachoeiras que despencam das falésias parecem fios de prata costurando o céu à terra. Em dias de neblina, o cenário assume uma atmosfera mística, quase etérea, como se o vale estivesse escondendo algo que poucos visitantes percebem. Os moradores locais convivem com esse espetáculo da terra como quem divide a casa com um velho sábio, em silêncio respeitoso. Casas de madeira, flores nas janelas e trilhas estreitas revelam um modo de vida simples, profundamente conectado ao encanto natural do lugar. Aqui, a paisagem não é pano de fundo, ela conduz a experiência. Mas existe algo ainda mais curioso nesse vale escondido nos Alpes. Lauterbrunnen não impressiona apenas pelo que se vê, mas pelo que se sente quando tudo fica quieto. O som distante da água, o vento frio descendo das montanhas e a luz suave criam uma experiência quase meditativa, dessas que redefinem o conceito de viagens e aventuras. É como se a natureza estivesse sussurrando verdades antigas, herdadas de civilizações ancestrais que entendiam o mundo sem pressa. E talvez seja justamente essa sensação de estar além do mapa que prepare o espírito para o próximo destino. Um lugar onde a lógica da própria geografia começa a falhar. Sturlagill Canyon, Islândia. Há lugares que parecem ter sido desenhados com régua e compasso, como se a própria terra tivesse decidido experimentar a geometria. O cânion de Sturlagill é exatamente assim. Um daqueles lugares mágicos que desafiam a lógica e bagunçam nossas certezas sobre o que é natural. As colunas basálticas perfeitamente alinhadas criam um cenário de beleza surreal, tão preciso que muita gente jura estar diante de uma simulação digital. Mas não, aquilo é real, cru, silencioso e absolutamente soberano. A natureza aqui não pede aprovação, ela apenas existe. O rio de tom azul esverdeado que corta o cânion parece ter consciência da própria beleza. Em certos momentos, ele corre calmo, quase respeitoso. Em outros, se impõe com força, lembrando que este é um espetáculo da terra moldado por fogo, gelo e tempo. Durante séculos, essa paisagem permaneceu escondida, submersa, como um segredo bem guardado. Só recentemente foi revelada, o que reforça a sensação de estar diante de um mundo perdido, um daqueles cenários de fantasia que não deveriam existir fora da imaginação. Mas o detalhe mais inesperado vem agora. Sturlagill não encanta apenas os olhos, ele provoca o corpo inteiro. O frio do ar,
O vento que ecoa entre as colunas e o silêncio quase absoluto criam uma atmosfera mística, difícil de traduzir em palavras. Caminhar ali é sentir a natureza como templo sagrado, onde cada passo pede respeito. E quando essa sensação de isolamento se instala, surge uma pergunta inevitável. Se a Terra é capaz de criar algo assim, o que mais ela ainda esconde? Talvez em um lago onde o tempo parece dormir no centro da Europa. Lago Bled, Eslovênia. Alguns lugares não impressionam pela grandiosidade, mas pela delicadeza com que parecem existir. O Lago Bled é assim, discreto à primeira vista, mas profundamente magnético. Cercado por colinas verdes e montanhas silenciosas, ele surge como um espelho antigo, refletindo não só a paisagem, mas uma sensação de eternidade rara nos dias de hoje. A pequena ilha no centro do lago, coroada por uma igreja solitária, parece flutuar entre mundos, criando um daqueles cenários de fantasia que fazem a mente desacelerar sem pedir permissão. Nas primeiras horas da manhã, quando a neblina ainda repousa sobre a água, o lugar assume uma atmosfera mística, quase hipnótica. Os remadores conduzem seus barcos de madeira com movimentos lentos, herdados de gerações passadas, como se soubessem que ali o silêncio é parte do ritual. Poucos visitantes percebem, mas Bled não é apenas um cartão postal europeu. É um espaço onde a natureza soberana e a história caminham juntas. Lendas locais falam de desejos atendidos, sinos que ecoam além do tempo e promessas feitas em segredo. O detalhe mais curioso é que, apesar da aparência serena, Bled carrega camadas profundas de simbolismo. Civilizações antigas já viam esse lago como um ponto de conexão entre o humano e o sagrado, um verdadeiro templo natural, moldado pela água e pela fé. Caminhar por suas margens é sentir que a paisagem observa de volta, convidando à introspecção. E quando essa sensação de encantamento se instala, surge uma inquietação suave. Se um lugar tão calmo pode carregar tanta força, o que acontece quando a Terra decide suspender uma cidade inteira sobre o vazio? Antes de continuarmos, deixa o like, se inscreve no canal Além do Mapa, ativa o sino das notificações, porque assim você ajuda muito o canal a continuar mostrando essas maravilhas do mundo. Civita di Bagnoregio, Itália. Há cidades que parecem resistir não apenas ao tempo, mas à própria lógica da existência. Civita di Bagnoregio é uma delas. Suspensa sobre um pedestal de rocha vulcânica, ligada ao mundo por uma única ponte estreita, ela surge como um sussurro do passado em meio ao silêncio. É impossível não sentir que se entrou em um dos mais intensos cenários de fantasia já criados pela natureza soberana, onde cada pedra carrega uma memória. Aqui, a beleza surreal não grita. Ela observa paciente quem ousa atravessar. Poucos visitantes percebem que caminhar por Civita é caminhar sobre um equilíbrio frágil. A erosão avança lentamente, como um lembrete constante de que nada é permanente, nem mesmo os lugares mágicos. Ainda assim, moradores e guardiões locais mantêm viva a cidade com uma devoção quase ritualística, como quem cuida de um templo sagrado da natureza. As ruas estreitas, as casas de pedra e o vento que percorre os becos criam uma atmosfera mística, onde o isolamento não assusta, ele acolhe. O mais intrigante é que Civita não transmite medo, mas reflexão. Ela ensina, sem palavras, que a sensação de eternidade pode existir mesmo diante da finitude. Civilizações antigas já compreendiam esse diálogo entre homem e paisagem, e talvez por isso o lugar desperte algo tão profundo em quem chega. Ao deixar a cidade, surge aquela pergunta silenciosa: se a Terra é capaz de sustentar uma cidade inteira no limite do desaparecimento, que outras regiões extremas ela moldou longe das rotas óbvias, talvez em vales tão isolados que parecem existir fora do mundo moderno. Vale de Spiti, Índia.
Existem vales que não se visitam por acaso. Eles exigem intenção, entrega e um certo desapego do conforto. O Vale de Spiti é assim, remoto, austero e profundamente transformador. Encravado no Himalaia, ele se revela como uma paisagem de outro mundo, onde montanhas áridas e céu infinito constroem uma beleza surreal que não tenta agradar, apenas existir. Aqui, a natureza soberana impõe regras simples: silêncio, respeito e tempo. Muito tempo. As vilas são pequenas, quase tímidas, e os mosteiros parecem brotar das rochas como extensões da própria montanha. Monges caminham devagar, como se cada passo fosse uma oração, lembrando que a natureza como templo sagrado não é metáfora, é prática diária. O clima extremo, os invernos rigorosos e a vegetação escassa moldaram um povo resiliente, que aprendeu a viver com pouco e sentir muito. Poucos visitantes percebem, mas ali o verdadeiro luxo é o vazio, o espaço para ouvir a si mesmo. O detalhe mais inesperado é que Spiti não oferece respostas prontas. Ele provoca perguntas. O isolamento cria uma atmosfera mística que mistura medo e fascínio, como se o vale testasse quem chega. Civilizações antigas já cruzavam essas rotas em busca de sabedoria, e talvez esse seja o legado mais forte do lugar. A sensação de eternidade que nasce quando tudo o que é supérfluo fica para trás. E quando o olhar se acostuma com esse silêncio ancestral, surge a curiosidade sobre como o ser humano reage ao extremo oposto. Diante de uma obra monumental esculpida na própria rocha, onde fé e engenhosidade se encontram. Grande Buda de Leshan, China. Há lugares em que a espiritualidade não se sente apenas no ar, ela pesa, observa e silencia. O Grande Buda de Leshan não é só uma estátua monumental, é um espetáculo da terra esculpido pela fé humana ao longo de quase um século. Sentado diante da confluência de 3 rios, ele encara o tempo com serenidade absoluta, como se lembrasse que tudo passa. O tamanho impressiona, claro, mas o que realmente desconcerta é a atmosfera mística que envolve o lugar, onde natureza e devoção se fundem. Poucos visitantes percebem que essa obra nasceu do medo. As águas violentas dos rios causavam naufrágios constantes, e os monges acreditavam que apenas a presença de um guardião espiritual poderia acalmar a fúria natural. Assim, pedra por pedra, geração após geração, o Buda foi surgindo da montanha, transformando o caos em equilíbrio. É impossível não sentir que ali a natureza como templo sagrado foi respeitada, não dominada. A engenharia ancestral, com seus sistemas de drenagem ocultos, revela uma civilização que compreendia profundamente o diálogo entre rocha, água e tempo. Mas existe algo ainda mais poderoso nesse cenário de fantasia: o contraste. Enquanto o mundo moderno corre, o Buda permanece. Chuvas vêm, rios sobem, impérios caem, e ele continua ali, impassível, transmitindo uma sensação de eternidade que desafia a lógica. É um lembrete silencioso de que algumas paisagens de outro mundo não precisam ser intocadas para serem sagradas. E quando se deixa esse vale espiritual, surge inevitavelmente a pergunta: e se a natureza resolvesse criar sozinha sua própria obra de arte sem mãos humanas? Apenas água, lava e tempo. Falésias de Moher, Irlanda. Há lugares que não pedem permissão para impressionar, eles simplesmente acontecem. As falésias de Moher surgem como um limite físico entre o conhecido e o indomável, onde a natureza soberana se ergue em paredes verticais diante do Atlântico. O vento sopra sem cerimônia, o mar ruge sem pausa, e o visitante entende rápido que ali não é espectador, é parte do cenário. É um desses lugares mágicos em que a beleza surreal vem acompanhada de um certo respeito silencioso. Poucos percebem que essas falésias não são apenas rocha.
São páginas abertas de milhões de anos de história geológica. Camadas de xisto e arenito guardam memórias de antigos mares, enquanto aves marinhas desenham coreografias caóticas no céu. O clima muda em minutos. Sol, neblina, chuva fina, criando uma atmosfera mística que transforma cada passo numa experiência única. Para os povos locais, esse sempre foi um território de lendas, onde o invisível parece caminhar ao lado do visível. Mas existe algo ainda mais impactante: a sensação de limite. Estar ali provoca um silêncio interno raro, como se a mente fosse obrigada a desacelerar diante do espetáculo da Terra. Não há grades suficientes para conter o pensamento, nem palavras que deem conta da imensidão. As falésias de Moher não oferecem conforto, oferecem verdade, crua, direta, quase desconcertante. E quando se deixa esse abismo de pedra e vento para trás, surge a curiosidade. E se, em vez de alturas vertiginosas, a natureza escondesse seus segredos em ilhas tropicais, sob águas cristalinas e silêncios submersos? E se você está realmente gostando desse vídeo, não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e vamos continuar nossa jornada por mais lugares deslumbrantes. Coron, Filipinas. Há lugares que parecem ter sido escondidos de propósito, como se a própria terra quisesse protegê-los do excesso de olhar humano. Coron é assim, um arquipélago onde o tempo desacelera e a realidade ganha tons de cenários de fantasia. Penhascos de calcário emergem do mar como sentinelas antigas, enquanto lagoas secretas refletem um azul quase impossível. É uma beleza surreal que não grita. Ela sussurra, convidando à contemplação e à entrega. Poucos visitantes percebem que Coron guarda duas camadas de mistério. A primeira está na superfície. Praias intocadas, florestas densas e um clima tropical que molda uma vida simples, guiada pelas marés. A segunda está submersa. Sob as águas calmas, repousam naufrágios da Segunda Guerra Mundial, hoje cobertos por corais e vida marinha vibrante. O que antes foi símbolo de conflito virou natureza como templo sagrado, onde peixes, tartarugas e raias transformaram aço em abrigo. Um contraste que provoca reflexão. O detalhe mais inesperado é a sensação de silêncio absoluto quando se entra em lagos como Cayangã ou Barracuda. A água é tão clara que parece suspender o corpo no espaço, criando uma atmosfera mística difícil de explicar. Ali, aventura e introspecção caminham juntas. Coron não é só um destino de viagens e aventuras. É um lembrete de que até as cicatrizes humanas podem ser absorvidas pelo espetáculo da Terra. E quando se deixa esse refúgio tropical, nasce a curiosidade sobre um lugar onde o fogo, e não a água, revela o lado mais estranho e hipnótico da natureza. Vulcão Ijen, Indonésia. Existem lugares onde a beleza vem acompanhada de risco, e o vulcão Ijen é um deles. À primeira vista, a cratera parece saída de um cenário de fantasia, com um lago ácido de cor turquesa tão intensa que desafia a lógica. Mas não se engane. Aqui, a natureza soberana não faz concessões. O ar carrega enxofre, o solo fuma, e cada passo lembra que o planeta está vivo. É uma dessas paisagens de outro mundo que despertam fascínio e um respeito quase instintivo. Poucos visitantes percebem que o espetáculo mais famoso do Ijen acontece no escuro. Durante a madrugada, chamas azuis emergem das fissuras da montanha, resultado da combustão de gases sulfúricos em contato com o oxigênio. O efeito é hipnótico, quase sobrenatural, criando uma atmosfera mística difícil de esquecer. Mas entre a beleza e o perigo, existe o cotidiano silencioso dos mineiros locais, que sobem e descem a cratera carregando enxofre nas costas, transformando o sacrifício em sobrevivência.
O detalhe mais desconcertante é esse contraste humano. Enquanto turistas buscam aventuras e imagens inesquecíveis, homens e mulheres enfrentam diariamente um ambiente extremo para sustentar suas famílias. O Ijen não é apenas um espetáculo visual, é um lembrete cru da relação entre civilização e natureza. Aqui, a sensação de eternidade convive com a fragilidade humana, como se o vulcão testasse quem o observa. E quando se deixa para trás esse território de fogo e fumaça, surge a curiosidade sobre um lugar onde a água, e não o magma, cria um enigma silencioso no coração de uma paisagem árida. Lago Meki, Turquia. Há paisagens que parecem um enigma deixado pela Terra para testar nossa percepção. O Lago Meki surge no coração da Anatólia como um cenário de fantasia silencioso. Uma cratera vulcânica preenchida por água, com uma ilha cônica bem no centro, quase geométrica demais para parecer real. À primeira vista, é uma beleza surreal discreta, sem o espetáculo óbvio de montanhas gigantes ou mares infinitos. E talvez por isso mesmo tão perturbadora. Poucos visitantes percebem que o verdadeiro encanto do Meki está na sua solidão. Cercado por uma região semiárida, onde o vento e o sol ditam o ritmo da vida, o lago cria uma atmosfera mística que lembra antigos rituais esquecidos. Povos que passaram por essas terras viam crateras como portais, marcas deixadas por forças além do humano. Aqui, a natureza como templo sagrado não precisa de paredes. O silêncio é o altar. E o isolamento faz parte da experiência. O detalhe mais inquietante vem agora. O Lago Meki está desaparecendo. Mudanças climáticas e o uso excessivo de aquíferos reduziram drasticamente seu volume, revelando rachaduras onde antes havia reflexo. É impossível não sentir um aperto ao perceber que até os lugares mágicos podem ser frágeis. A sensação de eternidade se choca com a urgência do presente, criando um contraste poderoso. E quando se afasta desse lago enigmático, fica a pergunta suspensa no ar: quantos outros espetáculos da Terra estamos perdendo antes mesmo de entendê-los? Depois de atravessar paisagens de outro mundo, uma coisa fica clara. A natureza não cria esses lugares apenas para serem vistos, mas para serem sentidos. Cada vale isolado, cada lago improvável, cada vila esquecida carrega uma pergunta silenciosa. Como estamos vivendo nossa própria jornada? Esses lugares mágicos nos lembram que o planeta ainda guarda mistérios e que a verdadeira aventura começa quando a gente sai do óbvio e encara o desconhecido com respeito e curiosidade. Talvez o maior aprendizado seja este: a natureza como templo sagrado não exige fé cega, exige presença, estar inteiro, desacelerar, olhar com atenção. Em um mundo barulhento, esses destinos secretos nos ensinam que o silêncio também comunica, que o vazio pode ser fértil e que existe uma sensação de eternidade disponível para quem se permite ir além. Não além no mapa apenas, mas além do automático, do previsível, do raso. Então fica a provocação: qual desses lugares despertou algo em você? Foi o medo, o encantamento, a vontade de sumir por um tempo ou de recomeçar? E mais importante, o que está te impedindo de viver uma vida menos comum? Porque no fim das contas, talvez a maior viagem não seja atravessar o mundo, mas mudar a forma como você o enxerga. Se esse vídeo expandiu sua visão, deixe sua curtida agora. Inscreva-se no canal Além do Mapa, ative o sino das notificações para não perder nenhuma viagem fora do comum. E comenta aqui embaixo: qual desses lugares você mais gostaria de conhecer? Quer que a gente aprofunde algum deles em um próximo vídeo? Fica por aqui, assiste mais um conteúdo do canal e continua explorando o mundo além do mapa.